Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículo 33 ao 43. Lucas 23, no versículo 33. Nós vamos ler até o 43. Para quem não tem a Bíblia aí, ou um aplicativo, uma Bíblia no seu smartphone, vai ter a projeção. Se você está usando o celular, bota em modo avião aí para nada te distrair, para você não receber uma notificação, a tentação de ficar abrindo as notificações, tá bom? Lucas 23, do 33 ao 43. Assim diz a palavra de Deus. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. E os soldados, tirando sortes para dividir entre si as roupas de Jesus, tiraram. A multidão observava, os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus, dizia. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Já era Páscoa, domingo de Páscoa. Jesus sabia que a sua hora estava chegando, e por isso, no início da Semana Santa, ele rumou a Jerusalém. Ele não estava em Jerusalém, começou a semana e ele foi para Jerusalém. E lá ele já tinha alertado os discípulos antes disso, que ele seria entregue nas mãos dos homens, seria preso e teria que morrer. Chegando a Jerusalém, ele é recebido pelaquela multidão inconstante, é aplaudido, ovacionado com ramos e folhas de palmeiras. Saudavam o Senhor Jesus dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. A cidade estava cheia de gente, de todos os lugares. O povo ia até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Jesus então ordena aos seus discípulos para prepararem um lugar especial para que eles celebrem a Páscoa juntos. Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. Sabia que aqueles líderes estavam tramando um plano para pegar ele. E na última ceia, Jesus ministra para os seus discípulos, que sempre os amou, e sempre os amou, no presente inclui passado também. O Evangelho de João vai falar que Jesus então lava os pés dos discípulos para ensinar mais sobre o servir. Jesus fala para eles que iria para o Pai, mas não os deixaria órfãos, e deixaria o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo. Jesus então ora pelos seus discípulos e por aqueles que viriam a ser discípulos dele. Ele agradece ao Pai, agradecendo porque nenhum dos seus discípulos iriam se perder. Ele agradece porque nenhuma das suas ovelhas iria se perder. Então, Jesus institui ali a ceia. Ele parte o pão, ele compartilha o cálice, ele dá graças e diz para que eles façam isso depois, em memória dele, para se lembrarem daqui. Depois eles saíram cantando rumo ao Monte das Oliveiras, onde eles estavam dormindo todas as noites lá. Eles subiam o monte, dormiam, voltavam para Jerusalém. E já era noite de quinta-feira, anoitecendo. Jesus chegou ao monte com seus discípulos, chamou Pedro, Tiago e João, uns mais chegados dele. Dentro do grupo tinha alguns mais chegados que ele estava passando em ensino, e depois são líderes da igreja. E para esses três, ele diz que a sua alma estava profundamente angustiada pelo que haveria de acontecer. Ele diz para eles: olha, fiquem aqui, vigiem e orem comigo. Então Jesus se distancia um pouco mais para orar sozinho. Começa a orar com tanta força em seu coração, em forte clamor, em lágrimas. Jesus ora angustiado.
A sua oração era: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele conclui. Então ele volta para os discípulos que estão dormindo. Pedro, que tinha dito para ele: Jesus, se for necessário ser preso para o Senhor, eu serei. Se for necessário morrer, eu serei. Mas ficar acordado era muito difícil. E Pedro estava dormindo. Jesus acorda ele e diz: vocês não podem vigiar nem por uma hora. Vigiem e olhem para que não entrem em tentação. E Jesus volta a orar sozinho. Depois de um tempo ele vem para os discípulos, eles estão de novo dormindo. Jesus os desperta mais uma vez e volta a orar sozinho. E aí nessa oração, com mais intensidade, com um nível de angústia tão profundo, que ele começa a transpirar sangue. Após esse período de oração de Jesus, ele se levanta renovado, disposto, fortalecido, pronto para enfrentar aquele grande drama da redenção que estava prestes a acontecer. Jesus se dispôs a beber daquele cálice, a ira de Deus, a aceitar sobre ele o castigo de Deus, que era contra mim e contra você, pecadores. Ele aceita sobre ele. Então ali no Getsemane, Jesus não é preso, ele se entrega aos soldados que vão para prender. Ele diz: estive entre vocês tanto tempo e nunca me prenderam, porque não era chegada a minha hora, mas agora é chegada a minha hora, podem me levar. E ele se entrega. Jesus é levado então ao Sinédrio, e o Sinédrio era uma reunião dos líderes dos judeus, e eles organizam essa reunião ilegal, ilícita, porque o Sinédrio tinha normas e eles não poderiam se reunir para julgar um prisioneiro de noite, de madrugada, era a luz do dia. Mas durante a madrugada eles vão julgar Jesus, numa reunião ilegal. Além disso, eles contratam falsas testemunhas para acusar Jesus, que se contradizem e se perdem nas suas acusações. Ali eles zombam de Jesus, cospem no rosto dele, batem em Jesus. Naquela noite eles constroem uma acusação mentirosa e leviana de Jesus, blasfêmia contra Deus. O dia amanhece, sexta-feira, e aqueles líderes judeus, sabendo que eles não iam conseguir muita coisa para se livrar de Jesus com uma acusação religiosa, eles inventam mais uma acusação, mais uma mentira. Acusam Jesus de crime contra o Estado, de crime contra César. Aí sim, Pilatos, você tem que fazer alguma coisa, e colocar ele, né, nessa sinuca aí de bico. Ainda de manhã, os judeus, os líderes, o povo leva Jesus para Pilatos. Fazem duas acusações contra Jesus, dizendo que ele pecou contra Deus e contra César. Blasfêmia e rebelião. Duas mentiras. Pilatos sabe que a motivação daqueles líderes era inveja. Ele sabe disso. Ele vê que Jesus não é culpado por aquelas acusações que eles trazem perante ele. Só que ele tem medo de condenar Jesus, por causa do recado que ele recebeu da mulher. Ele estava abalado. Mas ele também tinha medo de não fazer o que a multidão estava pedindo. Ele precisava agradar o povo, afinal ele era um líder político. Então ele disse o seguinte: eu vou açoitar Jesus para agradar vocês e depois vou soltar eles. Mas os líderes incitaram o povo a pedir crucificação. Crucifiquem-no, crucifiquem-no. Pilatos então tenta mais uma jogada para se livrar, porque era festa de Páscoa, era sexta-feira, e era comum soltar um prisioneiro. Então ele traz para eles um prisioneiro, Barrabás, um assassino. E ele deixa o povo escolher: vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? E como sempre, quando o homem tem o poder de escolha na mão, ele escolhe o que não deve. Soltem Barrabás, crucifiquem a Jesus. Pilatos então lava suas mãos para fugir da responsabilidade que era dele e entrega Jesus para ser crucificado. Jesus segue caminho para a crucificação. Naquelas ruas estreitas de Jerusalém, ele é humilhado, cuspido, o seu corpo já não aguenta mais, há mais de 24 horas sem descanso, açoitado, apanhando, sem comer, sem se alimentar, não suportando mais fisicamente as suas dores, as suas câimbras. Ele recebe ajuda para carregar a cruz até o Monte Calvário, que quer dizer caveira. E ali, no topo da montanha, no topo do Monte da Caveira, eles crucificam a Jesus. Ao lado de Jesus também crucificam 2 ladrões, 2 bandidos. 2 pessoas são crucificadas.
2 malfeitores, pessoas más que mereciam a punição conforme a lei romana. Então agora você imagine, no alto de uma montanha chamada Monte da Caveira, 3 cruzes levantadas, e o sol do meio-dia batendo na cabeça daqueles homens. A cruz do centro, Jesus, dividindo os outros 2 homens, uma cruz à sua direita e uma cruz à sua esquerda. Essa imagem do Monte da Caveira é a imagem que nos leva à reflexão de hoje. Essas 3 cruzes representam a verdade de que Jesus Cristo é aquele que divide a humanidade em 2 tipos de pessoas. Jesus Cristo é aquele que divide a humanidade em 2 tipos de seres humanos. E Ele não divide entre brancos e negros, não divide entre ricos e pobres, não divide entre homens e mulheres, não divide entre capitalistas e socialistas, não divide entre orientais e ocidentais, não divide entre nortistas e sulistas. Ele divide a humanidade não entre ateus e religiosos, não entre aqueles que vão à igreja e os que não vão à igreja, não entre aqueles que são um pouco bons e aqueles que são muito ruins. Ele divide entre os salvos e os perdidos, aqueles que encontram perdão e salvação e aqueles que se enganam e continuam na condenação eterna, permanecem culpados. Entre aqueles que têm um encontro com Jesus Cristo e são salvos por Ele, e aqueles que rejeitam a Jesus e perecem eternamente. A primeira cruz é a cruz do centro, a cruz de Jesus, a cruz da salvação. Ali estava pregado o Criador do universo, aquele que, conforme diz Salmos capítulo 8, colocou as estrelas com a ponta dos seus dedos e deu nome a cada uma delas. Aquele que criou a sua vida e te formou desde o ventre da sua mãe, sabe cada um dos seus passos. Aquele que é Rei do universo, o soberano Senhor dos senhores, Jesus Cristo, estava crucificado. Ele não estava ali por ser um bandido, Ele não estava ali por ser um pecador, mas Ele estava ali para julgar a humanidade. Ele estava ali porque Ele assumiu o nosso lugar. Ele estava ali para substituir você. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, o versículo 5, que Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido, humilhado, crucificado por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Nesse momento, Ele foi feito pecado por nós. Jesus tornou-se maldição por nós, levando a culpa por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que nunca pecou se tornou a oferta por nosso pecado, porque para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. A Bíblia diz que Ele estava na cruz do centro, pois Ele estava ali substituindo a mim e a você. Então Deus o castigou, derramando a ira dele. O justo pelos injustos. A cruz do centro revela para nós o amor indescritível de Deus, um amor incompreensível, um amor incomparável e incondicional de Deus. Um amor de Deus que é capaz de amar sacrificialmente aqueles que eram objetos da sua ira, do seu castigo. Nada descreve mais e melhor o amor de Deus por mim e por você do que a cruz de Jesus. Não é o cuidado, não é te dar um casamento bom, não é te dar um esposo, não é te dar filhos, não é te dar saúde, não é te curar do câncer. É a cruz que mostra o amor de Jesus por você. A cruz se tornou o maior símbolo do amor. Jesus foi para a cruz, não porque Judas o traiu por ganância, não porque os judeus o entregaram por inveja, não porque a multidão era inconstante, não porque Pilatos era covarde e o sentenciou. Eles têm a sua culpa. Mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 32, que Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Há mais de 2000 anos atrás, antes de Jesus, 4000 para nós, um pouco mais, quando Abraão subiu ao monte para sacrificar Isaac, Deus providenciou um cordeiro para substituir Isaac.
E aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. 2000 anos depois de Abraão, Deus sobe a montanha. O Filho de Deus sobe a montanha. Mas agora não tinha um cordeiro para substituir. Ele seria sacrificado. Ele é o cordeiro, como João Batista disse em capítulo 1, versículo 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo. E o Pai o entregou por amor a mim e a você. Por isso que aquele versículo tão conhecido, de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha vida e vida eterna com Ele. É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 8 diz isso. A cruz era o palco do amor e da justiça de Deus revelada a nós, mostrando o quanto Deus odeia o pecado. Ele é justo, Ele pune o pecador. O pecado é ofensivo a Deus, é um insulto a Deus, e não há outra maneira, não haveria outra, nunca houve, não haverá outra maneira de nos tornarmos justos, aceitáveis a Deus, se não for o lavar dos nossos pecados pelo sangue desse Cordeiro, Jesus Cristo, pregado nessa cruz. Não há outra maneira. Jesus não estava naquela cruz porque Ele foi um mártir, alguém que é vítima dos seus ideais, maus tratos porque Ele defendia uma ideologia. Não. Ele está na cruz do centro porque Ele voluntariamente se entregou por mim e por você. Porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, como diz João 10:11. Mas ali, ao lado da cruz do centro, tinha mais duas cruzes: a cruz da esquerda e a cruz da direita. Outras pessoas ali. Vamos olhar para a cruz da esquerda. E até se encaixou nesse desenho. A cruz da esquerda de Jesus, mais distante ali. Como nós vimos semana passada, o povo zombava de Jesus. Os sacerdotes, os soldados e também um dos ladrões, um condenado à morte, rejeita Jesus na hora da sua morte, ao zombar dele, como diz o versículo 39 do texto que nós lemos. Esse homem, prestes a morrer, ele desperdiça a sua última chance. Na beira da morte, ele poderia refletir sobre os seus atos, sobre as suas atitudes, como é que ele estava levando a vida. Ele poderia refletir sobre o que estava acontecendo com aquele inocente do lado dele, mas ele ignora a única coisa que pode salvá-lo de verdade. Ele poderia ter escutado Jesus, mas ele não se arrepende, ele não se humilha, não se curva, não reconhece os seus atos, não reconhece que a sua vida é ofensiva a Deus, e ele se mantém duro, orgulhoso e rebelde. Não há nada mais perigoso nessa vida do que se manter duro, orgulhoso e rebelde à voz de Deus, se manter fechado para o Evangelho, porque essa pode ser a sua última oportunidade, a última oportunidade da sua vida de ouvir a voz de Deus. E o incrível é que esse homem faz uma oração. Esse homem olha para Jesus e fala com ele, né? Falar com Jesus é orar. Então ele fala com Jesus e ele clama por salvação. Jesus, não é o rei? Salve a ti mesmo e a nós também. Ele estava clamando por salvação, mas ele não queria ser salvo da condenação eterna. Ele não estava arrependido. Ele queria um alívio imediato das consequências dos seus pecados. Ele queria sair da cruz a qual ele merecia estar. Ele queria um alívio do seu sofrimento, da sua dor. E é por isso que ele busca Deus, busca Jesus, como muitas pessoas buscam a Deus e buscam a Jesus por uma salvação em troca de um alívio, de uma dor imediata, de um sofrimento e consequência dos seus pecados. É isso que ele busca, mas ele não se arrepende. Ele não tem disposição de mudar a sua atitude. Inclusive ele fala em tom de zombaria para Jesus. Ele não tem o coração voltado a Deus em humildade. Quantas pessoas que, apesar de viver uma vida inteira à beira da santidade, ao lado da cruz de Jesus, indo à igreja, indo à missa, indo nos cultos, perto da pureza, perto de Jesus, prestes mesmo às vezes a morrer, mas se mantêm rebeldes, não se humilham, não se quebrantam. Quantas pessoas hoje querem ser salvas do seu próprio jeito, da sua própria maneira?
Mas se Jesus tivesse decidido descer daquela cruz, eu e você não poderíamos ser salvos. Pois era necessário, essa era a única maneira de ter uma nova vida. Alguém tinha que pagar os nossos pecados. Deus não vai deixar impune. Ele não pula para baixo do tapete. Alguém tem que pagar pelos nosso comportamento, pela nossa vida ofensiva, pelos nossos erros. Alguém tem que pagar. Mas Jesus levou a culpa, para que nós não levássemos. Para que nós não andássemos com mochilas pesadas, com culpa nas nossas costas, com ingratidão, com orgulho. Ele levou. Por isso, que você não é salvo por ser uma boa pessoa, ou por não ser uma pessoa tão ruim quanto outros que você vê na TV, no noticiário. Você não é salvo por fazer caridade, nem mesmo pelos milagres de Cristo você é salvo, mas pela graça de Deus, por meio da fé na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. A cruz da esquerda representa as pessoas que podem até chegar perto de Jesus, mas estão muito distantes de experimentar a presença do seu Espírito. Orgulhosos, cheios de si, acham que sabem o que é melhor para a sua vida e não precisam de perdão, não precisam de Jesus, nem mudança de vida. Afinal de contas, eu sempre fiz tudo certinho, eu nunca fui uma pessoa tão ruim, eu sempre fiz tudo dentro da lei, nunca fiz as coisas tão, todo mundo dá um deslize, mas eu sempre fiz tudo certinho, eu não preciso de perdão, de uma nova vida, eu só preciso agora ir para a igreja, aceitar Jesus. Nada disso. Você precisa de uma nova vida, diz a palavra de Deus. Isso é ilusão. Mas há uma outra cruz, a cruz da direita. Os evangelhos falam que esse homem também era um malfeitor, um ladrão, alguém que também vivia na criminalidade, que não respeitava outros. E ele foi preso, julgado e condenado. Imaginem o que esse homem poderia pensar nos corredores da prisão. Afinal, a sua condenação estava prevista para próximo da Páscoa. Ele sabia que na Páscoa algum prisioneiro ia ser solto. Quem sabe uma chama de esperança. Porque tomara que a multidão escolha a mim. Será que o Pilatos não vai soltar eu? Tomara que eu seja solto. Mas de repente, a fofoca é rápida e chega nos corredores da prisão a notícia: Barrabás foi escolhido. Barrabás foi escolhido. E a última chance de esperança humana desse homem se apaga. Não tem jeito. Eu vou sofrer. Eu vou andar pelas ruas de Jerusalém. Eu vou ser humilhado. Eu vou ser torturado. E eu vou morrer. Acabou para mim. Não há esperança para a minha vida. Talvez isso passou na mente desse homem. Talvez ele pensou que não havia mais jeito para a vida dele. E ele é levado e crucificado ao lado de Jesus. E ele devia estar muito indignado, muito irado, aquele desespero da morte. Porque o evangelho de Mateus e Marcos narram que ele também zombou de Jesus. Os dois ladrões zombaram. Mas esse homem deu ouvidos às poucas palavras de Jesus quando disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essas palavras penetraram o coração desse homem ao lado direito de Jesus. Como uma espada, ele começa a perceber que está diante de um inocente, que está diante do próprio Deus, que Jesus não era um criminoso, ele era o justo, o Salvador. Algo dentro desse homem mudou de dentro para fora, e ele reconheceu o seu erro, reconheceu que não merecia estar ali, e ele fala isso para o outro condenado. Ele reconhece a condição da justiça romana sobre ele, e ele revela temor a Deus. O versículo 40 nos diz: Mas o outro criminoso repreendeu: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? A primeira coisa que acontece com uma pessoa quando ela é salva é temor a Deus. Ela reconhece que a sua vida não é digna de estar na presença de Deus. Enquanto você achar que o seu pecado não tem problema, enquanto você achar que é coisa simples, você não poderá ser salvo. O temor leva você a dizer o seguinte: eu mereço ser condenado, eu mereço o inferno, eu mereço o juízo de Deus, eu não posso me salvar, eu sou um condenado, eu sou um pecador. Mas há um meio, e somente um: Cristo Jesus. Esse homem mostra a todos nós que também somos culpados, pecadores,
merecedores do castigo de Deus sobre nós, condenados à morte, que ainda temos esperança, temos chance em Jesus. Pode pensar que a sua vida não tem jeito. Tem jeito em Cristo Jesus. Tem nova vida para você, nova família, alegria plena para lidar com seus medos em Cristo Jesus. O prisioneiro diz, né? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. O ladrão reconhece que Jesus é o rei da glória também. E ele diz: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Ele reconhece que Jesus não é um homem comum e que ele é o verdadeiro Deus. Por isso ele clama e ele ora para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, no teu reino. Esse homem estava condenado. Esse homem estava no ponto final da sua vida. E ele aproveita a última oportunidade que lhe é dada. Esse homem é salvo quando Jesus diz: em verdade eu lhes digo, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus dá uma palavra de segurança e não dá uma possibilidade. Ele não coloca o cara em xeque. Ele já diz: checkmate, eu vou garantir, você estará comigo no paraíso. Quero dizer que um dia, que você não sabe quando, será o último dia da sua vida. Mas você não sabe quando. Você não sabe quando. Nós temos falsas expectativas, iludidos pelo mundo, iludidos pelos nossos sonhos, planos de conquista. Você não sabe quando, mas você vai estar diante do tribunal de Deus. Diante de Deus. Você estará diante do justo juiz, que vai nos julgar. E naquele dia não teremos escapatória. Se você não se arrepender de seus pecados, se você não crer, se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus, não há esperança para você. Sua religião não pode te salvar. Seus méritos, suas boas obras não podem te salvar. O pastor não pode te salvar. O padre não pode te salvar. A sua família, a sua tradição não pode te salvar. Ninguém, nem você mesmo pode salvar a própria vida. Somente Jesus pode salvar a sua vida e te dar uma nova vida aqui e na eternidade. Se você continuar achando que seus pecados são pequenos, que você é uma pessoa boa, que faz por merecer um agrado a Deus, um lugar no céu, porque fez isso ou aquilo, então não há esperança para você. Os que são salvos reconhecem que não podem fazer nada para salvar a si mesmo, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos dá um presente, o seu amor, a sua graça. E Ele pode dizer para você: meu filho, eu lhe asseguro que você estará comigo no paraíso. A segurança está na palavra dEle, não nas minhas mãos. E 3 verdades são ressaltadas aqui nessa frase de Jesus. A primeira: a salvação não pode ser pelas obras. Se Deus olhasse para as nossas obras, esse homem jamais seria salvo. Esse homem está na cruz, morrendo, padecendo, sangue escorrendo sobre o seu corpo. Ele não teve tempo para fazer nenhuma boa obra para merecer a salvação. Esse homem foi um homem mau a vida inteira. Ele poderia ter tido vícios, um assassino, um adúltero, um mulherengo, um bêbado, qualquer coisa. A justiça dos homens o condenou à morte. Ele merecia o castigo que estava sofrendo. Ainda assim, ele foi salvo. Ele foi salvo e está com Jesus hoje no paraíso. Por que ele foi salvo? Porque o critério da salvação de Deus não é as suas obras, mas é a bondade de Deus que se manifesta em nós com convicção de pecado, arrependimento e humildade, como esse homem disse na cruz: eu mereço aqui, ele é rei, ele não merece. Essas são as palavras que mostram um coração regenerado. Meu amigo, não importa quem é você ou como você viveu até hoje, não interessa o que aconteceu no passado. O passado não tem poder mais sobre você se você se render em Cristo Jesus. Porque hoje, agora mesmo, se você reconhecer que é um pecador,
que Jesus Cristo foi um inocente, foi para a cruz no seu lugar, que Ele não merecia estar ali. Você pode entregar a sua vida toda a Ele, demonstrando que Ele está salvando a sua alma. Segunda verdade nessa palavra de Jesus, a salvação oferecida por Jesus é imediata. O versículo 43 que nós lemos diz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não fala de purgatório. Olha, você vai ficar um tempo onde as pessoas vão trabalhar para a sua alma, onde você vai ter mais tempo para pensar. Ele não fala de um processo de gerações e mais geração. Ele não fala de reencarnação múltipla para que você possa se purificar até ter uma boa alma. Ele fala: hoje você estará comigo no paraíso. Se você, assim como esse ladrão, reconhecer que merece o castigo, não há nenhum outro que pode salvar a sua vida a não ser Jesus. Você pode sair daqui hoje com a certeza da salvação eterna para a sua alma, porque ela é imediata. Você pode sair daqui confiando na palavra de Jesus que diz: eu lhe asseguro que você estará comigo no paraíso, para a glória de Deus. E a terceira verdade aqui, que também nos mostra que a salvação é o desfrutar da presença de Jesus. Ele diz: você estará hoje, você estará comigo. Uma gloriosa e satisfatória convivência com Jesus, desfrutar da presença de Deus, a ausência do pecado, a ausência de dores, a ausência de sofrimento, onde Jesus estará presente plenamente, e nós seremos plenos nele, estar com Cristo, reinar com Cristo, estar com Ele por toda a eternidade. E hoje Jesus oferece salvação a você. A pergunta é: se nós estamos diante de duas alternativas, de dois destinos bem distintos, de duas eternidades, duas escolhas, a escolha da vida e a escolha da morte, a salvação ou a contínua condenação, andar e amar a Jesus ou amar o mundo e os prazeres que ele oferece, o que você responde a essa mensagem de salvação? A mensagem da cruz, a mensagem do morro da caveira. O que você responde ao olhar no morro da caveira? E todo esse contexto que ele nos mostra. Não perca a chance de uma nova vida em Cristo Jesus, segura, sem dúvidas, sem medos, mas com a garantia da palavra de Deus. Assim como esse ladrão se arrependeu, confiou em Jesus, foi salvo e pôde ter diretamente de Jesus a certeza da salvação e vida eterna com Ele, você também pode ter, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endurecer o seu coração e reconhecer os seus pecados, arrepender do jeito que leva a sua vida e reconhecer que precisa de Jesus, precisa de paz com Deus. Você precisa de Jesus para lidar com seus medos, precisa de Jesus para lidar com suas ansiedades, precisa de Jesus para lidar com as inquietações do seu coração, com a sua insegurança, com as suas tentativas de salvar-se a si mesmo. Jesus pode te dar essa paz certa, segura e firme, porque Ele é uma rocha inabalável. Não é homem para mentir, Ele é Deus e cumpre o que diz. Não há outro meio se não for por Jesus. Não desperdice mais tempo, não corra risco, entregue-se plenamente a Cristo Jesus. Talvez você não seja externamente como esses bandidos, malfeitores que merecem uma condenação dessa, um ladrão, um assassino. Talvez você se julgue um bom homem, um bom marido, uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom empregado, um bom patrão, um bom filho, ou até mesmo um bom cristão. Mas a sua maior necessidade é o perdão de Jesus. A boa notícia está em 1 João capítulo 1, versículo 9, e ele nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E você se apresentar diante de Deus puro, limpo. E Ele Deus dizer: mas cadê
o meu castigo, eu mereço castigar pecadores, você não é um pecador, eu sou. Mas o meu castigo já foi derramado sobre o Cordeiro, Cristo Jesus, que ressuscitou e vive, e me dá uma nova vida, e por isso eu quero entrar e ceiar com Ele e com meus irmãos que já estão aqui, quando chegar no seu tempo. Essa é a boa notícia. Não perca tempo, venha para Jesus.